Olá pessoal, professor Elton aqui, a gente vai dar continuidade à nossa primeira aula, sistemas de combustível do motor, só que essa aqui é a parte 3. O que temos na parte 3? Temos calço-vapor e carburador em nosso roteiro. Já falamos sobre tipos de combustível, características, propriedades, né? E ainda teremos nossa quarta parte, finalizando a primeira aula, com bolhas de vapor, que é o Vapor Lock, e a formação de gelo no carburador. Vamos lá, o que é calço-vapor? Então, o vapor que fica acima do líquido exerce uma pressão chamada pressão de vapor, então registrada em um manômetro. Temos um manômetro aqui, ele vai registrar a pressão, né? Então, essa parte aqui, né, essa pressão exercida, né, é chamada de calço-vapor, né? O vapor que fica ali acima do líquido. Nesse caso aqui do exemplo, da água. Vaporização da gasolina nas linhas de combustível resulta em um suprimento reduzido de gasolina para o motor. E em casos severos poderá resultar na parada do motor. Esse fenômeno é conhecido como calço de vapor ou calço-vapor. Então, uma medida da tendência da gasolina para o calço de vapor é obtida através do teste de pressão de vapor, né? o Reid, ou Hyde, ou Reid, como quiser falar. Temos aqui o manômetro. Quais são as partes do manômetro? Temos o manômetro em si, a bomba e reservatório da amostra. Coloquei um Cessna aqui para vocês, né? Para vocês visualizarem como é o sistema as linhas de combustível, né, o sistema de combustível dessa aeronave aqui. Então temos aqui, acredito que dá para ler, tá pequeno, mas dá para ler sim. Então, ó, full supply lines, então temos um aqui. Então são linhas, ó, de suprimento de combustível. Então temos o 2, a interconexão, né, entre o tanque, cadê o 2? Onde é que está aqui? Interconexão entre os dois tanques. 3 são os drenos, né? Os drenos de combustível. Então, é isso aí. É mais para vocês verem o cenário aqui total, geral aqui da aeronave. A gente tem os tanques, eles ficam nas asas, como o Cessna é asa alta, eles estão aqui em cima, né? Mas tem uma parte aqui que é mais importante. A gente tem o 9 aqui, ó. Alimentação do carburetor, que é o carburador. Vou falar sobre ele. Olha o cara aí, carburetor. Então temos aqui os dois tanques lá. Foi bom colocar a imagem da aeronave que a gente consegue visualizar melhor, né? Então temos o tanque direito, o tanque esquerdo, né? Aqui a válvula de seleção do tanque, né? Então, se eu quiser que o motor seja alimentado só pelo combustível do tanque esquerdo, eu simplesmente giro essa válvula, que no Cessna ele está bem na parte superior, né? Quase no painel testa aqui, né? Na parte superior da cabine dos pilotos ali, bem centralizado, portanto o copiloto quanto o piloto poderem manuseá-lo. Então, eu posso deixar em both aqui, significa os dois. Então, deixando centralizado aqui, eu vou estar consumindo combustível dos dois tanques das duas áreas. Em off, né? Ele está desligado. Então, a parte de ventilação aqui, temos o seletor, né? E o carburador. Vamos falar já do carburador aqui. Então, este é o cara, temos o carburador. Mas carburador, que coisa antiga, né? Por que ainda existem aeronaves que trabalham com carburador? Né? O Chevette do meu pai usa carburador. Né? O meu Chevette usa o carburador. E é muito antigo. Bom, na aviação, para ganhar-se confiabilidade, né, na utilização de determinados componentes, leva tempo, né? Leva tempo. Então a gente tem uma confiabilidade de mais de
sei quantos anos, 50 anos, em vários componentes que já são utilizados na aviação. A confiabilidade de saber que eu vou instalar, vou poder voar naquela nave e não vai dar nenhum problema se ele estiver conforme o previsto pelo fabricante, né? Ok. Mas a gente já tem um avanço tecnológico muito grande, né? A gente vai falar sobre o FADEC mais à frente, né? Que já é um controle de combustível totalmente digital, computadorizado, né? Então já é um outro mundo, um outro universo. Mas para entender aquele mais avançado, a gente precisa entender esse aqui. Vamos falar sobre o princípio de Bernoulli. O que é o princípio de Bernoulli? É dizer que a velocidade de um líquido, né, ou gases passando por esse tubo, tem relação com a pressão. Então, é uma relação entre velocidade e pressão. Vocês estão vendo dois indicadores aqui em 3 partes diferentes desse tubo. Se vocês repararem bem, esse tubo ele tem um estreitamento em seu centro. Então, ó, esses dois medidores estão medindo essa parte central, esses outros dois estão medindo o início do tubo e esses outros dois a parte final aqui do tubo. Então a gente tem um tubo de Venturi. Esse tubo de Venturi, imaginem que esteja passando um líquido ou um gás aqui. Conforme a pressão exercida dentro desse tubo, a velocidade vai mudar. Como é que a gente percebe isso? Ó, a gente está vendo que nesses dois indicadores aqui, tanto a velocidade, que é esse da esquerda, quanto a pressão estão indicando o mesmo valor. Olha só, tanto no início quanto no final. Qual que é o diferente? Qual que é o diferentão aqui? É o central, onde existe um estreitamento. Então, se esse estreitamento está fazendo com que a pressão diminua e a velocidade aumente. É isso aí. Então, carburador. Tem um exemplo, uma animaçãozinha aqui para vocês verem como é que funciona, né, a sucção que ocorre dentro do carburador. Então, imaginem que eu estou pressionando essa borracha, né, essa pequena borracha. Ela tem ar dentro, né? Vou pressionando, o ar ele vai passando por esse tubo. E, ao passar por esse tubo, ele vai, por sucção, levar o líquido, né, a água, dentro desse pote aqui. Um outro exemplo é isso aqui. Eu peguei um compressor de ar comprimido, coloquei um tubo curvo junto aqui, né? Então esse tubo ele passa dentro desse outro tubo aqui. Então o que vai acontecer? Estão reparando que a água está diminuindo aqui, ó. Então exemplo prático, totalmente prático aqui de um cidadão mostrando como é que funciona o princípio de Bernoulli. Eu tenho aqui 80 psi de pressão. E então, se a pressão aqui diminuiu, ele vai fazer com que a água seja transportada pelo tubo por sucção. Vamos lá, esse aqui é o carburador, é uma figura que vocês encontram na apostila da FAA. Ela está disponível online, só pesquisar lá que vocês encontram. Só que ela está em inglês, né? Aqui está traduzido em português. Acredito que tenha na apostila de vocês também, né? Algo parecido. Então, vamos lá. Válvula economizadora. Bomba de aceleração, controle de mistura, filtro de entrada, boia. Isso tudo a gente vai falar sobre um pouquinho, mas o que importa realmente, né? É dessa parte que a gente está conversando agora. Vocês estão percebendo que este cara aqui, ele tem o mesmo jeitão, a mesma cara que o tubo de Venturi? Então, olha só. Eu tenho a entrada de ar aqui e saída de ar por aqui. Beleza. Mas como é que eu vou fazer para que esse ar entre aqui e saia aqui? Eu preciso desobstruir. Isso aqui é uma borboleta. Não, o que é a borboleta? Conforme o piloto ele
movimenta a manete de potência para frente, essa borboleta vai se abrir. Então, ao se abrir, ela vai permitir que o ar que está passando por esse duto entre em contato com o combustível e leve esse combustível por sucção. Daquela mesma forma que a gente viu na animação anterior. Então, de acordo com o movimento da manete de potência, essa borboleta vai se abrir, vai desobstruir essa parte aqui do tubo, né? E vai proporcionar uma boa mistura pro cilindro, onde vai ocorrer, né? Ocorrendo a admissão, compressão, explosão e escapamento. Isso mais para frente lá no motor mesmo. Então, vamos lá, o que mais que eu posso falar sobre isso aqui? Beleza, aqui dentro a gente tem um compartimento. É claro que essa figura ela é didática, né? A gente viu que os compartimentos ali no carburador mesmo, vou mostrar para vocês o carburador aqui de novo, é um pouco diferente do que a gente vê ali, né? Então a gente tem aqui uma forma didática de visualizar como é que funciona. Olha só, a gente tem a câmara, né, de combustível, né, e a boia. Então essa boia, ela vai controlar o nível de combustível que tem dentro dessa câmara aqui. Conforme a sucção for puxando esse combustível e sendo liberado pelo atomizador, misturando com o ar, né, fazendo aquela mistura boa, temos um filtro aqui também, é importante, a gente vai falar sobre filtro na próxima parte, na próxima aula. Então, é isso aí. Conforme o nível vai abaixando, a boia permite que entre mais combustível. Então, para manter sempre esse nível aqui. Bomba de aceleração serve quando eu quero que tenha muita potência, uma potência repentina. Um exemplo, se eu quiser arremeter, né, quiser elevar a manete à frente, manete de potência à frente rapidamente, essa bomba de aceleração vai entrar, vai injetar mais combustível e eu vou ter mais potência na minha aeronave. Então vamos lá. Temos aqui algumas outras informações que a gente vai falar no decorrer da aula, beleza? Então essa aqui é a borboleta. Falei para vocês sobre a borboleta, agora essa parte física, né? Uma foto para vocês visualizarem melhor. Então, ela deitada, ela vai tampar isso aqui tudo. Então, ela é em formato circular. Então, a partir do momento que eu puxei a manete, ele vai fechar. Empurrei a manete de potência, ele vai abrir. Temos aqui uma animação para visualizar melhor como é que funciona tudo isso que eu falei para vocês. Então, temos aqui a borboleta, ó, abrindo e fechando, né? Controlando de acordo com a manete, piloto movimento. O ar exterior, né? Outside air, dentro do tubo de vento, e o tubo de vento ele puxando por sucção o combustível que vem lá de dentro do tanque, onde temos a boia ali, a gente consegue visualizar. Isso aqui está um pouco mais simplificado, que é exatamente para a gente entender o funcionamento do Venturi aqui, né? Ponto de vista químico. A mistura perfeita. Qual que é a mistura perfeita? De combustível de ar para combustão. Deve ser de 0,067 libras. O que é isso? Então você vai pegar sua calculadora, vai colocar 1 e dividir por 15. Você vai ter essa relação, 0,067. É isso que você vai ter na sua calculadora. Só que o que é esse 1, o que é esse 15? Está aqui escrito. 1 é combustível. Então, eu tenho 1 libra de combustível para 15 libras de ar. Beleza? É isso aí. Se eu tiver essa relação para o meu motor alternativo, eu vou ter a mistura perfeita para gerar a explosão que eu preciso dentro do cilindro para movimentar o meu motor. Ó, mais uma vez aí temos a animação. Olha só a mistura que ocorre por causa do estreitamento. Então, diminui-se a pressão, sucção por sucção vai levar
o, o, o combustível, né, atomizado, né, vaporizado, junto com ar, né? Então a gente vai ter aí combustível comburente. Quando chegar lá no pistão, quando chegar lá no cilindro, o que vai ter? A vela gerando calor. E nesse encontro é especial, né? Esse encontro vai gerar explosão. Carburador, aqui temos mais algumas figuras aqui. Válvula de aceleração, conhecida como borboleta, injetor de descarga ou atomizador, a parte de sangria de ar, passagem de marcha lenta, a gente vai falar sobre isso. Medidor de jato Gicli, né, ele vai definir a quantidade de jato do atomizador, e aqui o fluxo de ar. Jato de marcha lenta. Eu vou falar para vocês sobre o que é a marcha lenta. Então a gente viu na animação que o ar ele vai puxar por sucção o combustível, certo? Mas eu quero diminuir a potência do meu motor a um ponto mínimo, que é a marcha lenta. Se vocês pesquisarem em inglês, vai estar escrito idle, A-D-L-E. Opa. I-D-L-E. Então, idle seria desativado, né? Mas não é totalmente desativado. A marcha lenta ela vai deixar o funcionamento do motor em regime mínimo, né? Só que o que acontece aqui? A gente tem o combustível fechado aqui, né? A gente está vendo a borboleta está obstruindo o caminho. Mas existe um pequeno orifício que vai permitir com que o combustível passe para o motor não apagar. Então, o combustível que vai fazer, por sucção, também levar parte do ar que está aqui, ó, tá vendo? Nesse pequeno orifício, vai chegar e vai se misturar. Ó. A partir daqui não tem ar, né? Aqui é só combustível. A partir desse orifício, que é a sangria de ar, então vai ter o ar sangrado, a gente vai ter partículas de oxigênio no combustível, né? E com o ajuste de mistura aqui, vai chegar lá no cilindro, permitindo a marcha lenta. Poderia ter explicado com essa figura aqui. Acho que ficaria mais fácil, tá melhor para entender. Ó o idle aqui, eu me enrolando para soletrar, a gente tem aqui escrito. É isso aí. Então, assim que vai funcionar a marcha lenta. Falamos sobre calço-vapor e carburador. Agora a gente vai para a próxima parte, né? Na próxima parte, que é a quarta e última, da primeira aula. Então, temos mais 2 aulas, lembrando aí. Vamos falar sobre vapor lock, que são bolhas de vapor. A gente falou sobre calço-vapor, não vamos confundir. Calço-vapor, bolhas de vapor são coisas diferentes. Então temos o vapor lock e formação de gelo no carburador. Aí finalizamos nossa primeira aula. Depois temos a segunda. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!